Olá, tudo bem com vocês? Que bom! Mais uma vez juntos aqui na TV Araxá Educa, professor Alírio falando um pouquinho de matemática com a turminha do 5º ano. Vamos lá? O assunto da aula é operações com números racionais. Vocês lembram do conjunto dos números racionais? Sim, são aquele conjunto de números que existem frações, números decimais, enfim, são números que estão no nosso dia a dia, tá? Mas como a gente de costume, antes da gente iniciar a nossa aula, vamos fazer uma revisão, vamos ver o que a gente viu na nossa última aula? Olha, nós falamos de operações inversas, tá lembrado? Nós falamos adição, operação inversa da adição, subtração. E esta, por sua vez, operação inversa da subtração, é a adição, né? Operações inversas, a gente tem que entender que, como elas são operações inversas, muitas vezes a resolução de um problema é simplesmente você inverter a situação. Por exemplo, eu falo 10 menos 6, né? Ó, 10 menos 6, dá quanto? 4, tá? Se eu falar assim para você, eu tinha 4, né? Ou eu tinha um valor, eu tirei 6 e fiquei com 4. Quanto que eu tinha anteriormente? Vamos falar que você não sabe esse primeiro valor. Então é só fazer a operação inversa, né? O que é a operação inversa da subtração? É adição. Então basta eu pegar o resultado aqui, por exemplo, falar 4 mais 6, eu volto a ter 10 de novo. É uma inversão, tá bom? Algumas situações, problemas, a melhor maneira de resolver é a operação inversa. Nós falamos também, demos um exemplo aqui, por exemplo, eu tinha 34. 34 menos 4, né? 30. É a operação inversa da subtração. É adição. Então, se eu fizer 30, que é o último resultado que eu tinha, e adicionar 4, eu volto a ter 34, que era o valor original lá em cima. Do lado de lá, por exemplo, estou lá, 37 mais 4 dá quanto? 41. Subtração, operação inversa da soma. 41, tiro os 4 que eu tinha adicionado ali em cima. Eu volto a ter 37 inicialmente. Não sei se vocês lembram, esse é um exercício que eu falava que tinha uma turma, né, de alunos, que tinha uma turma numa sala e tinha uma turma na outra sala. Se eu tirasse 4 alunos de uma turma e eles fossem transferidos para outra turma, né? Era o exercício que eu tinha comentado com vocês. Bom, hoje vamos aprender operações com números racionais, que são as frações, as vírgulas, tá bom? A princípio, nós vamos trabalhar com os números decimais. E no segundo momento, nós vamos estar trabalhando com as frações. Fala assim, Pedro vai à escola todas as manhãs, sua casa está a 2,3 quilômetros da praça. E a praça, por sua vez, está a 2,6 quilômetros da escola. Tá. Quantos quilômetros ele anda? Sabendo-se que o seu trajeto é sair de casa, passa pela praça, ele passa pela praça e chega na escola, tá? Veja o esquema a seguir. Eu falo que todo problema de matemática é super interessante quando você tem o desenho para te ajudar a entender um pouco mais, tá? Porque só a parte escrita talvez fique um pouco confuso. Quando a gente vê o desenho, aqui o desenho, o aluno saiu da casa dele, passou pela praça e chegou na escola. Ficou melhor assim, não ficou? Quando você faz um desenho, um esquema. É um esquema, tá? Ele fala assim, que da casa dele até a praça são 2,3 quilômetros. E da praça até a escola são mais 2,6 quilômetros. E a pergunta é, quantos quilômetros o aluno anda da casa dele até a escola? Sabendo que ele tem que passar obrigatoriamente pela praça. Ah, professor, eu já sei a resposta. Basta a gente somar essa distância com essa distância? Exatamente. Vamos fazer isso aqui no quadro? Fica assim, ó. Podemos resolver de duas maneiras diferentes. Olha aqui, ó. A primeira delas seria a decomposição dos números em parte integral e parte decimal. Vamos ver a seguir. Então ele fala assim, ó. Da casa do Pedro até a praça. São quanto a distância? 2,3 quilômetros. 2 quilômetros inteiro mais 0,3 quilômetros? Isso. Então, tem a parte inteira e a parte decimal. E depois, da praça até a escola. Qual que é essa distância? A distância é de 2,6 quilômetros. Tem a parte inteira, são 2, e tem a parte decimal, que é 0,6 quilômetros. Tá? A gente não usa colocar lá as unidades de medida durante o processo de soma. A gente só coloca na resposta final, mas a gente sabe que são quilômetros,
Ok? Então tá. Vamos lá. Parte inteira do primeiro trajeto, 2. Do segundo trajeto, também 2. Então, 2 mais 2 vão dar 4. Parte decimal, 0,3 do primeiro trajeto, mais 0,6 do segundo trajeto. Dá quanto? 0,9. Ora, então parte inteira, 4. Parte decimal somada, 0,9. Então, vamos fazer essa soma compondo o número novamente. 4 inteiros mais 9 décimos é igual a 4,9. Agora sim, agora nós colocamos a unidade quilômetro lá na frente, que é o correto. Toda vez que você for dar uma resposta, colocar a unidade que é pertinente, tá bom? Vamos lá. A segunda maneira seria o quê? Adicionando as parcelas. Ah, sim. Então tem como somar números decimais? Tem. Como? Tomando cuidado de colocar décimos abaixo de décimos e inteiro abaixo de inteiros. Não entendi, professor. Dá para explicar melhor? Sim. É colocando aqui no quadro para vocês. Então tá lá, ó, 2,3, que é o primeiro trajeto, com 2,6, que é o segundo trajeto. Então vocês reparem que eu até coloquei um sombreado aqui em cima da vírgula. Quando estamos somando ou estamos trabalhando, né, fazendo operações de soma e subtração com números decimais, nós temos que colocar um número abaixo do outro da forma que ele é apresentado. Então, 2 inteiros e 3 décimos, aqui embaixo, 2 inteiros abaixo de inteiros e 6 décimos embaixo de 3 décimos. E aí sim, eu vou somar a parte decimal com a parte decimal e parte inteira com a parte inteira. Então tá lá, 2,3 com 2,6 é a mesma coisa que 4,9. Então inteiro com inteiro, decimal com decimal. Bom, a distância então percorrida por Pedro foi de 4,9 quilômetros. Você percebeu que na soma de números nacionais é necessário, né? Praticamente obrigatório, colocar a vírgula debaixo de vírgula. Senão não vai dar certo o nosso resultado, tá bom? Vamos mais um exemplo? Fala assim, ó. Nós calculamos a ida de Pedro até a escola. Agora vamos calcular o trajeto todo, ou seja, a ida mais a volta. Então quanto que deu mesmo? Isso, 4,9 quilômetros para ir. Mas ele tem que voltar, então eu tenho 4,9 para ir, mais 4,9 para voltar. Somando esses números decimais, né? Então, ó, vírgula debaixo de vírgula. Bom, professor, mas agora aqui vai dar mais, ó, 9 com 9 vai dar 18. E aí, como é que a gente faz? Normal, como se você estivesse fazendo uma soma de números naturais também, ó. 9 mais 9 dá 18, não é? Sobe 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. Então, a soma que der aqui, você vai passar por lá de cá também. Por quê? Porque a cada 10 décimos, eu tenho a formação de um inteiro. Certinho? Então, dá um total de 9,8. Mas 9,8 o quê? 9,8 quilômetros, né? Ó, 9 com 9, 18, vai 1. 1 e 4, 5 e 4, 9. Pedro anda um total de 9,8 quilômetros por dia para ir e para voltar para a escola. Olha, é interessante que a escola seja próximo da sua casa, né? Sempre, né? Existe sim uma preocupação de que o aluno não fique andando grande distância, mas não é a realidade de todos nós, né? Tem gente que anda mais, tem gente que anda menos, não é mesmo? Bom, vamos ver outros exemplos? Vamos lá. Marcos nasceu pesando 3,475 quilos. Tá. Um mês depois, Marcos já estava pesando 1,235 quilos a mais, né? Então pergunta, qual o peso de Marcos um mês depois do seu nascimento? Bom, nós estamos entendendo que aqui nós estamos falando que a parte inteira são quilos e depois da vírgula é a parte decimal. O que é a parte decimal lá? De 3 casas, né? De milésimos. É a parte das gramas, né? Porque 1 quilo é igual a 1.000 gramas, não é assim? Então, a partir do momento que eu preencho essas 3 casas aqui, ó, 999 gramas mais 1 grama, vira 1.000. O 1.000 vira 1 para cá, né? Ó, o 1.000 vem parar aqui na frente. Então, dá 1 quilo. Então, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Mas eu posso somar o peso que ele tinha inicialmente, mais o peso que ele adquiriu depois. Mas eu tenho que lembrar, unidade com unidade, decimal com decimal. E aí, o que eu faço?
vírgula, debaixo de vírgula. Tá aqui, ó, 3 inteiros, 475 milésimos, né? Nós chamamos que essa parte é a parte inteira, né? A parte das unidades, e aqui é a parte dos décimos, tá? Como eu tenho 3 casas, né? Décimos, centésimos, milésimos. Então, eu vou falar que eu tenho 3 quilos, 475 milésimos de quilo, que para nós é a mesma coisa que grama. Depois, ele engordou 1 quilo, 235 gramas, ou 1,235 quilos. E essa soma, quanto é que dá, professor? Está aqui, ó, 5 mais 5, 10, não é assim? Vai 1, 1 mais 7, 8, 8 com 3, 11, vai 1, 1 e 4, 5, 5 com 2, 7. E depois, 3 inteiros mais 1 inteiros, 4 inteiros. Ok? Bom, o que eu tenho? Né? Eu tenho que esse é o peso que ele ganhou, que ele somou-se, né? Somou ao peso dele. Então, depois de um mês, né, ou após um mês de nascer, Marcos estará pesando, né, 4,710 quilogramas. De novo, sabemos que a parte inteira 4 são 4 quilos. E a parte decimal, 710, representam as gramas. Luísa foi até uma papelaria para comprar materiais escolares. Chegando lá, ela encontrou a seguinte tabela de preço. Tá aqui, eu pus a tabela aqui para vocês. Material, caderno, valor. Caderno, valor. Professor, por que tem dois valores para caderno? Vocês sabem que hoje em dia, né, a mamãe já fez isso começo do ano para comprar materiais escolares, nós temos vários preços, né? Vários preços de materiais. Tem aqueles que são bem caros e tem uns que são mais baratos, né? Pra gente. A gente tem que pensar nessa economia também. Professor, tudo é caderno? Tudo é caderno. Ah, mas a capa tem o desenho daquela personagem, tem o desenho do filme? Sim, mas por ter o desenho de um personagem especial, por ter o desenho, a foto de um filme, a gente acaba pagando mais caro por aquilo. Então temos que pensar, né? Vale a pena? Sim, não, né? Bom, aí está aqui, caderno de 10 matérias de R$ 32,00 e tem o mesmo caderno de 10 matérias, porém de R$ 16,80. Caneta escrita fina luxo, R$ 5,75. E aquelas canetas comuns que a gente vê, caneta média comum, R$ 1,65. Bem mais barato, né? Depois, lápis preto especial para desenho, R$ 4,25. E o lápis preto comum, R$ 1,00. Tá. Bom, Luísa quer economizar o máximo possível, tá? Então ela precisa comprar um caderno, uma caneta e 2 lápis. Bom, por isso ela escolheu os materiais de menor valor. Vamos calcular qual que é o valor gasto por Luísa? Vamos lá? Então pegamos a tabela, ó. Ela escolheu os valores que têm mais baixo, menores ou mais baratos, né? Então ela escolheu o caderno de 16, tá lá, 16,80. Ela escolheu a caneta de 1,65 e lembrando, ela vai comprar quantos lápis? 2. Então 2 lápis de R$1 vai dar quanto? R$2. Vamos pegar esses 3 valores, ó, 16,80, 1,65 e R$2. Vamos transferir para a próxima tela e vamos somar eles. Lembrando, número decimal, vírgula, debaixo de vírgula. 16,80, 1,65 mais R$2 dos lápis? Isso mesmo. A gente coloca o sinal de mais, passamos a barra e vamos somar. Então eu tenho lá, ó, na primeira coluna, né? 5, depois 8 com 5, 14, vai 1, lá vai 1, 1 mais 6, 7, 7 mais 1, 8, 8 com 2, 10, sobe 1, 1 mais 1, 2. 20,45. O que significa isso? R$20,45. Então, Luiz irá gastar R$20,45 escolhendo os itens de menor valor. Hora da nossa revisão, tá? Ó, relembramos que a soma é a operação inversa da subtração. E a subtração, por sua vez, é a operação inversa da soma. Aprendemos que para realizar operações de soma com números racionais, é necessário colocar o quê? Os números em ordem. E que seriam essas ordens? Colocar décimo embaixo de décimo e inteiros embaixo de inteiro. Então, números racionais, nós temos a parte inteira e a parte decimal. Certinho? Não podemos misturar. Tá
tá bom? Olha, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aquele exercício da Luísa, nós vamos continuar no próxima aula, nós vamos falar de novo sobre materiais escolares, tá bom? Não perca a nossa próxima aula. Obrigado, tenham todos bons estudos.